Olá, bem-vindos ao canal Ecolinguist. Nesse vídeo vamos tentar descobrir o quanto vocês que falam português europeu conseguem entender de expressões idiomáticas de português brasileiro. Eu sou o Nando, sou do Brasil, de São Paulo, morando na Europa, na República Tcheca, e adoro línguas e adoro conhecer como as nossas línguas se parecem e são diferentes. Então agora eu quero conhecer vocês melhor, então por favor, podem se apresentar. Olá a todos, o meu nome é Lia, tenho 27 anos, neste momento estou a acabar um mestrado em matemática, falo 8 línguas, nomeadamente língua gestual portuguesa, e as minhas línguas maternas são português e alemão. Olá, o meu nome é Francisco, tenho 29 anos, sou matemático e a matemática e as línguas são a minha grande paixão. Olá, o meu nome é Devon, tenho 31 anos, nasci e criado em Lisboa. Sou analista financeiro, falo português, inglês e gujarati como línguas relativas e tenho alguns conhecimentos de espanhol, francês e italiano também. Legal, obrigado. Prazer. Bom, então agora eu vou explicar como vai funcionar o jogo. Então, a gente vai ter diversas rodadas. Em cada rodada eu vou falar uma expressão idiomática em português brasileiro e vocês vão tentar adivinhar o significado e me dar um exemplo de frase em como essa expressão pode ser usada. Vocês apertam a campainha aí e quem apertar primeiro pode falar a sua resposta. Para ficar mais interessante, eu vou pedir que vocês não repitam a definição que as pessoas que falaram antes de você deram. Ou seja, caso você não saiba, inventa alguma coisa criativa e interessante, mas o principal é não repetir, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira frase. Acabar em pizza. Valendo. Francisco. Uma coisa acaba em pizza quando acaba totalmente despedaçado. Por exemplo, uma pessoa quer ir à praia e vê que está de chuva. Oh meu Deus, o dia acabou em pizza. Ok. Interessante, vamos lá. Valendo. Tá vendo? Ok, acabando em Pisa, em português eu diria acabar em Pisa, diria que era, temos uma longa tarefa durante o dia, que temos imenso trabalho, mas acabar em Pisa, portanto, a ideia será acabar naquele dia e pronto, Pisa eu acho que é uma espécie de celebração depois de uma tarefa cheia de trabalho, pronto, acho que é por aí. Justo. E agora, Lia. Eu acho que é o contrário daquilo que o Francisco disse. Eu acho que acabar em pizza é quando tudo acaba mesmo muito bom, porque as pizzas são deliciosas. Então eu diria que pizza com ananás, com pepperoni, quer que seja, é basicamente dizer que o fim do dia está mesmo bom e correu tudo bem como nós queríamos. Por exemplo, um exame correu bem, aquele exame correu em pizza. Ok. Bom, sinto informar que ninguém acertou essa. E eu achei que fosse acontecer isso. Porque no Brasil, acabar em pizza é quando alguém sai impune de uma situação. Por exemplo, uma investigação, né, de política. Essa é uma expressão que surgiu na política. Então, quando um político é investigado e no fim não dá em nada, acabou em pizza. Então, nós usamos também no dia a dia, às vezes, quando é assim, algo que alguém saiu impune, então acaba em pizza. Que na verdade é por um motivo que, né, todo mundo. No fim é porque todo mundo foi comer pizza e se divertir, mas não por uma situação boa. Então vamos lá, segunda expressão. Quebrar um galho. E valendo. Francisco. Eu acho que a expressão quebrar o galho significa quando duas pessoas se casam. Ou seja, quando duas pessoas se casam, podemos dizer que quebraram o galho. Então vamos lá.
Eu acho que quebrar o galho é quando alguém não consegue manter um segredo, ou seja, é quando duas pessoas partilham uma informação que não é para partilhar com outras pessoas e se alguém não consegue respeitar esse segredo, então quebrou o galho. Ok. E agora, Devon? Quebrar o galho para mim acho que era algo como fosse partir o gelo, ou seja, numa situação assim um bocadinho mais tensa, não é tensa, mas onde o pessoal ainda se está para conhecer, aquela pessoa que teve a iniciativa de começar a meter conversa ou trouxe um tópico, diria que essa pessoa quebrou o galho. Uhum. Não, também não. Então, mais uma vez, Estamos fortes. acabamos em pizza, ninguém acertou. Quebrar um galho no Brasil significa quando você arruma uma solução que não é perfeita, mas que é boa o suficiente. Então, você fala, nós estamos tendo problema de conexão hoje, então vamos usar um software diferente, porque quebra o galho, entendeu? Não é o software ideal, mas funciona. No Brasil também usamos como fazer um favor. Quebra um galho para mim, por favor. Então vamos lá, terceira expressão. Enfiar o pé na jaca. Valendo. Enfiar o pé na jaca. Eu acho que em português nós temos uma parecida, que é pôr o pé na argola, que é quando alguém está a fazer uma tarefa qualquer, mas depois aquilo deu tudo errado e pronto, pôs o pé na argola. Portanto, acho que enganou-se ou, ou não foi bem sucedido. A ver, por aqui um exemplo ah, agora não dá a ver nada, mas é basicamente quando alguém faz alguma coisa de errado, queria fazer as coisas bem, mas aquilo saiu-lhe mal. Pronto. Ok. Vamos lá, próximos. Francisco? Eu acho que uma pessoa enfia o pé na jaca quando tem medo de fazer alguma coisa e atira-se de cabeça simplesmente. Pá, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas vou enfiar o pé na jaca e vou em frente. Coragem. E agora, Lia? Eu acho que é quando alguém está desconcentrado, ou seja, é como quando alguém acorda e não está bem acordado e então, em vez de, por exemplo, pôr o braço na jaca, põe o pé, porque não está concentrado. De certa forma, você está certa. Oh! Bom, o vencedor continua sendo eu, porque enfiar o pé na jaca é encher a cara, beber demais. Quando alguém bebe demais, enfia o pé na jaca. Não me pergunta por quê, aonde está essa jaca que as pessoas pisam depois de beber, mas é assim que funciona. Uau. E então agora vamos para a próxima expressão. Ter a pachorra. Ter a pachorra. Vamos lá. Devon? Nós também temos de ter a pachorra em português. É ter a paciência ou, por exemplo, por exemplo, pedes-me ajuda para fazer alguma coisa, sei lá, precisas de ajuda em trabalhos de casa, por exemplo. É preciso eu ter pachorra para te ajudar, ou seja, é preciso ter cabeça, ou ter disponibilidade mental, ou ter paciência para te ajudar, portanto, ter pachorra. Ok. Próximo. Eu acho que ter pachorra, pegando aqui também um bocadinho de português, também é ter resiliência, ou seja, saber que não temos vontade de alguma coisa, mas pronto, é ter pachorra. Uhum. Francisco? Agora está a ser difícil porque tenho de inventar alguma coisa diferente. É ser Seja criativo. criativo. Então, uma pessoa ter a pachorra é ter a força de vontade para aguentar qualquer intempérie, qualquer desafio. Ok. Dessa vez, ninguém acertou de novo. Porque essa expressão é um falso amigo. Na verdade, essa palavra significa alguma coisa diferente no Brasil. Diria que é um pouco mais próximo do que o Francisco falou, na verdade. Boa invenção aí. Mas ainda não é isso, porque no Brasil, o que significa ter a pachorra? Significa ter audácia. Quando alguém tem a pachorra de te pedir dinheiro,
depois do que ela te fez na semana passada, que é isso? Você tem a pachorra. É assim que a gente usa. A gente não usa como paciência. Simplesmente não tem esse significado para nós. Interessante. Mas isso é positivo? Então, em brasileiro ter pachorra? Não, é audácia no sentido assim de... A gente tem outra expressão... Desfaçatez. Ter lata, acho eu. É ter lata, é o ter lata. The nerve em inglês, sabe? You have the nerve. Desfaçatez. Não, ter lata é mais giro. Ter Acho que é lata. ter lata, yeah. Eu sei que Ter lata, desfaçatez é uma palavra tão gira. Guardem para depois essas. É. Bom, então vamos para a última aqui da minha lista. A expressão é santo do pau oco. Valendo. Francisco. É uma expressão que nós provavelmente usamos quando estamos em apuros, tipo, ai meu Deus, ai, santo do pau oco. Lia. Eu acho que é quando acontece uma coisa má, por exemplo, se temos crianças e as crianças partem um prato, então lançamos esse idioma. Uhum. Dá um exemplo de como esse idioma pode ser. Dá um exemplo, assim, uma frase. Vai. Ok, consegues repetir a expressão? Santo do pau oco. Santo do Paroco. Ok. Tenho então uma criança. A criança deixa cair o meu computador e eu olho para a criança e digo Santo do Paroco. Irritada. Ótimo. Devon? Eu acho que é pedir ajuda ao santo de pouco. Por exemplo, lá está, vais fazer um exame à faculdade e não estudaste nada, pronto, e dizes santo de pouco para ver se te ajuda a ter ali uma Por favor, me ajuda a lembrar Exatamente. aquela equação maldita. Ok. Engraçado porque, né, essa expressão não tem nenhum... na verdade, ela não... É ao contrário de um santo, porque o que significa ser santo do pau oco significa uma pessoa que finge ser boa, mas na verdade não é. Então, a pessoa que parece muito inocente, muito boazinha, mas na verdade está sempre tramando e criando problemas, né? Eu acho que essa expressão surgiu justamente por contrabando, né? O negócio de você vê o santo, mas ele é oco e tem algum tipo de contrabando por dentro. É uma expressão antiga, mas você vê que as utilizações de santinhos são bem variadas no Brasil. Ok. Bom, e que tal a gente fazer mais uma? Porque eu acho que eu comecei meio devagar, então a gente pode fazer uma aqui e talvez a gente tente fazer com as frases. Vamos lá. A frase final é pagar o pato. Valendo. Francisco. Uma pessoa paga o pato quando, digamos, leva com as consequências de algo que não deveria ter levado, ou seja, sei lá, fui sair com alguém, fomos tomar um café e depois essa pessoa foi-se embora e eu fiquei sozinho a pagar o pato. Uhum. Ok, próximo. Devon. Pagar o pato diria que é meteste num desafio ou em algo que é muito difícil e não tens capacidades para concretizá-lo, mas para o fazer vais ter que pagar o pato. Uhum. É algo que está para além dos recursos que tu tens, portanto vai-te custar. E Lia? Eu acho que é quando alguém, por exemplo, faz uma promessa e depois, então, quando a vai cumprir, então vai pagar o pato. Ou seja, prometo que te devolvo o teu dinheiro daqui a uma semana. No momento em que eu vou efetivamente devolver, então aí peguei o pato. Boa. Bom, essa foi ponto por Francisco. É exatamente o que você falou. Pagar o pato é quando uma pessoa ou várias pessoas, né,
sofrem as consequências das ações de outra pessoa. Então, algo que não foi culpa dela, né? Então, políticos estão sempre roubando o povo que paga o pato, né? Então, Parece-me já ter ouvido alguns algo semelhante em português de Portugal. Se calhar foi por isso que a corrupção é em todo lado. exato. Nós entendemos bem essa parte, né? Temos essa parte em comum. Eu acho que várias expressões também chegaram no Brasil, às vezes por portugueses, às vezes tem esse intercâmbio, né? E algumas expressões acabam ficando... elas acabam sumindo de um país e ficando no outro, ou alteram o significado. O que é muito interessante é que há uns anos Portugal importava imensas telenovelas brasileiras. Ou seja, Portugal ali, pá, não vou dar uma década, mas talvez a geração dos meus pais via muitas telenovelas importadas diretamente do Brasil. Sim. Isso é bem... Nós sabemos bem disso, porque nossas telenovelas eram importadas no mundo inteiro. A gente tem uma das novelas foi um dos trabalhos mais traduzidos do mundo na época, alguma coisa assim. O quê? Gabriela Cravo e Canela? Escrava Isaura. Isso! Uhum. Isso! Eu lembro que era uma coisa que sempre se comentava. Bom, muito bem. Então, chegou a hora de anunciarmos um vencedor desse jogo. Foi, assim, uma competição acirrada, realmente, mas uma pessoa se saiu melhor do que todos os outros, foi Francisco. Parabéns, Francisco. Você ganhou um Guaraná, daqueles que estavam na geladeira a semana inteira. E o gosto não tá muito bom, mas ainda é Guaraná, a gente toma, depende do... Eu aceito. Primeiro enfia o pé na jaca e depois fica tudo bem. Bom, então agora eu tô curioso, vamos para a próxima parte do jogo. Vocês prepararam para mim algumas expressões aí de Portugal. Tô curioso para ver se eu consigo entender alguma coisa.